Para a gente absorver melhor essa palestra, eu gosto de trazer uma frase que eu acho fantástica e eu acho que é um pressuposto para tudo na vida. E mais ainda para quando a gente se dispõe a assistir um debate como esse que a gente vai. Que é o quê? É a gente se desgarrar, a gente relaxar, não ficar julgando o que as pessoas pensam, o que eu estou dizendo necessariamente, o que alguns autores, o que alguns escritores defendem. O mais importante é a gente entender como é a verdade e é o momento de cada pessoa que está passando por aquilo. Porque às vezes a gente escuta uma coisa, a gente acha que é bobagem, que não é bem isso, não é bem aquilo, mas que tal se a gente entendesse que interessante ponto de vista que eu tenho, meu ponto de vista. Quando eu digo eu, não é só Francisco, é o escritor, é o autor, é quem fez o documentário. E também diz que interessante ponto de vista que você tem seu ponto de vista. Nada mais é do que respeitar o ponto de vista de cada um. Onde nada é perfeito, nada é verdadeiro, ninguém está certo, ninguém está errado. Todo mundo tem o direito e o momento de pensar e de defender determinada causa. Então, por isso que eu quis começar a palestra com isso. Vamos ter uma agenda, tem vários itens, mas tentarei ocupar o momento que me foi reservado. Primeiro a gente vai expressar o que é o minimalismo, para que a gente nivele essa abordagem que passa pela questão do apego, do desapego. Depois a gente vai questionar por que é que existe o conflito entre o ter e o ser. Depois a gente vai abordar quando o menos é mais, né? A seguir vai ser quais os impactos do consumismo compulsório, qual o impacto disso na sua saúde, nos seus relacionamentos, na espiritualidade e no ecossistema de uma forma geral. E aí eu pergunto e provoco se o minimalismo ele é moda ou é modo de vida? O estilo de vida. Eu quis chamar moda justamente para criar essa brincadeira com a palavra. É moda ou modo de vida? E eu vou falar depois sobre o propósito. E para isso eu preciso dizer o que é que o propósito de vida tem a ver com apego e desapego. Tendo em vista que o tema é apego e desapego, por que é que eu estou agora falando de propósito? E depois a gente conclui aprendendo 3 passos para descobrir o seu propósito de vida, porque aí dá para a gente fazer um link com tudo que a gente abordou. Esse tema, o apego do desapego, veio de uma interferência do pai Damião, que é um dos mentores aqui da Casa do Algas de Aruanda, onde ele fez referência a essa frase. Essa palestra ela foi inspirada por essa frase que ele colocou nessa vinda dele em um dos momentos. E eu gostaria de passar para vocês, que são 3 minutos. Hoje vamos falar de uma coisa que se chama o equilíbrio perfeitamente entre o que cada um recebe e o que cada um pode doar. Na estrada da vida, este equilíbrio no que se recebe, no que pode ser doado, é fielmente cobrado para todos os seres humanos, principalmente para aquelas pessoas que têm um coração tão grande, tão desenvolvido para doar tanto, que às vezes esquece o direito de receber. E aí se inicia um grande desequilíbrio corpóreo, energético, espiritual na vida da pessoa. Desconfiem de pessoas que somente doam, que estão tão desapegadas a ponto de doar tudo. Vamos com calma. Desconfie daquelas pessoas até mesmo que dizem, diante do desapego total da vida e de tudo que todos que existe aqui no planeta Terra. Porque essa pessoa está diante de um apego muito maior do que se imagina, do apego em desapegar. Então, filhos, receber é muito importante. Receber é perfeitamente divino. As madrepérolas da vida
são constituídas por anticorpos perfeitos das defesas entre receber e poder doar mais um pouco. Observar como o corpo funciona é perfeitamente sustentável e necessário. É importante que as pessoas, os seres humanos, parem um pouco e observem como o corpo funciona. O corpo emocional, o que te desestrutura emocionalmente, o que te traz paz, o que te traz equilíbrio, o que te deixa feliz. Repita tudo aquilo que te deixa feliz mais vezes. Não se esquive da felicidade. Não se esconda da felicidade. Busque também compreender tudo aquilo que não te traz felicidade, tudo aquilo que te traz angústia. Verifique como o seu corpo está reagindo diante de angústias. O que te traz tanta angústia? Observe como o seu corpo funciona em momentos de raiva, de fúria, de inveja, de mal compreensão, de egoísmos. Verifique como o seu corpo reage. A estrutura da linguagem do corpo é perfeitamente necessário à compreensão. Observem, observem. A espiritualidade está a amparar a todos infinitamente por meio da energia do amor. Então foi um momento que ele usou um termo muito forte, o apego do desapego, a questão do dar e receber, a questão de você ter um olhar mais para você mesmo, para aquilo que realmente interessa. Então foi daí que surgiu, eu achei pertinente trazer, e eu acho que é um privilégio. Isso está no YouTube, mas muita gente pode não ter visto, eu quis trazer de novo. E é sempre bom ouvi-lo, é sempre bom se inspirar nas palavras deles, porque é o momento da gente fazer, em qualquer circunstância, uma autorreflexão, dentro do processo do autoconhecimento, dentro do processo de crescimento e de expansão de todos nós. E aí, para a gente falar do apego e desapego, eu fui em busca de um documentário que tem no Netflix, né? Mas para quem não tem o Netflix não tem problema, vai no YouTube que você encontra, onde esses dois empresários, Ryan Nicodemus e Joshua, eles tiveram a ideia de universalizar essa questão do minimalismo, né? Que é a disciplinada busca por menos, né? Eles largaram os empregos, segundo até o documentário diz, de 6 dígitos e mensais, e tiveram a ousadia de percorrer os Estados Unidos, notadamente aquela região do Arizona, aquela parte de Dallas. Eles fizeram muitas palestras para falar sobre o livro, que depois gerou um documentário, para mostrar às pessoas o que efetivamente precisava ser trilhado na vida de cada um. E como eles eram capazes de viver dentro de uma forma mais saudável, impactando na sua saúde, impactando no seu bem-estar, nos relacionamentos, com uma vida mais simples. Eu quis trazer aquela imagem embaixo ali, que ele fala no documentário sobre isso aí, que é uma coisa interessante. Isso é um estudo da universidade, onde fizeram uma pesquisa para verificar onde as pessoas ficavam mais nos seus apartamentos, nas suas residências. E tem uma concentração ali, basicamente, de um local só. Você vê que a sala é mais ali a parte onde fica a TV. A sala é muito pouco usada, a varanda é muito menos, muito pouco ali uma sala de estar. O que é que ele quis dizer com isso? O que foi que essa pesquisa demonstrou? Que nós temos a mania de ter apartamentos, e queremos, e desejamos, e sonhamos, apartamentos muito grandes, casas enormes, de andar às vezes, mas no dia a dia, na prática, as pessoas sempre se concentram nos mesmos quase lugares. Então isso demonstra que a importância ou a não importância de se ter, às vezes, um espaço tão grande. Ele quis mostrar que a gente tem, se endivida, gasta, passa anos e anos, às vezes no financiamento, para uma coisa que na prática as coisas não estão acontecendo de outra forma. Aqui
ele fala do não essencial e do essencial ali em cima. É a questão da energia. Quando você tem muita coisa, quando a sua energia se dispersa, você fica muitas das vezes sem foco, porque você se dedica a coisas demais e que não lhe dá muita importância. Então, voltando aqui para não deixar a ponta cair, eu tenho conversado com muitos jovens e eu tenho visto o movimento, nem eles às vezes sabendo exatamente o que é minimalismo, mas tá vendo um movimento no mundo muito grande das pessoas cada vez mais terem menos. Nós notamos os jovens não estão querendo ter carro, não estão querendo comprar apartamento. Eu estou falando isso porque era o conceito do passado, em gerações anteriores. E aí hoje estão se dedicando mais para viajar, estão verificando que a bagagem com muito pouco dá para você curtir, que muito do que você precisa você vai encontrar às vezes, no seu local de destino, que você não precisa estar cheio de bagagem, que vão para passeios e levam muito pouco e ficam muito bem. Então é um movimento que eu estou achando fantástico, porque é um movimento que vem de forma natural e que vem ao encontro do sentimento de ser e ter menos, ser mais e ter menos. A gente já observa que o menos é mais. O que significa? Que o menos que a gente defende impacta na questão da sustentabilidade, porque na hora que você consome de forma desenfreada, você está impactando e que isso vai gerar envolvimento em todo o seu habitat, em todo o ecossistema. Na questão das doenças, porque na hora que a gente se endivida, na hora que a gente compra o que não tem, na hora que a gente acha que sempre está insatisfeito com aquilo que adquire, que às vezes é uma forma de você superar uma questão que você está passando, envolve questão de ansiedade, de pânico, de distúrbios alimentares, que você sabe que tem essa questão, né, que muita gente consome de forma desenfreada ou consome ou se alimenta de forma desenfreada, justamente por uma disfunção que a pessoa está passando. E a questão da espiritualidade, porque é óbvio que quando a gente dá mais importância ao ter do que ao ser, impacta diretamente na espiritualidade, impacta na relação que você tem com o próximo, impacta nos valores efetivos que você dá para com o outro, né, na hora que você transpõe. Isso é bastante perceptível no nosso sistema capitalista, no nosso sistema do ter, que às vezes as pessoas têm a importância em função daquilo que ela tem. Em função do carro que ela tem, em função do apartamento que tem. E o pior é que às vezes a pessoa adquire tudo isso para vender uma imagem perante a sociedade de bem-sucedido ou de superior ao outro. E isso impacta nas finanças. São pessoas que até tem uma frase famosa, né? Ele é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Então, para você ver que realmente a gente tem que reposicionar toda essa questão, porque isso impacta em tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que a gente pretende na vida. Então, eu agora vou falar o que é viver sem propósito e o que é viver com propósito. Para a gente se situar, viver sem propósito é sem motivos para viver. É alguém que não se conhece. É andar em círculos, sem direção. Não detecta o que gosta, o que te faz feliz, o que faz triste. Nunca se sente satisfeito o suficiente com nada, sempre é uma pessoa insatisfeita, sempre reclama. Eu tenho uma amiga que toda vez que vai para um local, para um restaurante, para uma festa, para um passeio, sempre está reclamando, sempre encontra o lado negativo da coisa. Então nunca se sente satisfeita. Não estou dizendo com isso que ela está sem propósito. Eu estou dizendo que é o que ela me relata, que ela diz que não sabe o que é. Que acontece que toda vez que ela vai, ela fica olhando o aspecto negativo. Desconhece seus talentos, porque quando a gente não tem propósito, a gente atira para tudo que é lado e tende a desperdiçar os nossos talentos. E gera pessoas infelizes com suas carreiras e vidas passadas, e vidas pessoais. Né? Porque quando a gente não tem propósito, a gente é infeliz, a gente trabalha em qualquer lugar, se insatisfeito, mesmo não querendo, e na vida pessoal não tem rumo, vai tocando a vida, comer, beber, dormir, então não acha o propósito. Já com a vida com propósito, tudo que é feito passa a ser com prazer e não obrigação. Olha que diferença, né, de um cenário para o outro. Nos tornamos mais motivados e entusiasmados a fazer o nosso melhor. Né? Aquele sentimento que dá vontade de acordar, dá vontade de levantar da cama e fazer algo acontecer naquele dia. Quando buscamos entender o que nos inspira, motiva e nos torna plenos,
mais próximos estamos de nós mesmos. Olha que bonito isso aí. E de conquistar aquilo que consideramos ser o essencial para a nossa plenitude. E a vida com propósito, a gente acaba descobrindo dentro de si a nossa própria, a nossa verdadeira essência. Então eu coloquei essa frase aí para ver se muita gente, se a gente mesmo acaba se acordando. Todos nós vivemos nossas vidas por conta de um propósito. Fazemos o que fazemos em razão de um porquê, ainda que não tenhamos plena consciência do que fazemos. Toda ação praticada acontece por um motivo. Então, tem 3 passos que a gente pode, e está lá também na agenda, que eu quis trazer para você. Como é que a gente pode descobrir o nosso propósito? Continue insistindo. O objetivo de chegar ao nosso propósito é para que a gente entenda todo aquele diálogo que nós tivemos na questão minimalista. A questão minimalista, insisto, não é viver, largar tudo, senão a gente vai passar pela frase do título da palestra. É do apego pelo desapego. Então a gente tem que ter um entendimento do que é propósito de vida, qual é o nosso verdadeiro propósito, para a gente saber efetivamente o que é que a gente deve dar valor. Um primeiro passo seria a gente nos perguntar quais são os meus talentos, né? Então faça uma relação, se você puder escrever em casa, aqui vocês vão escrever, mas é outra coisa. Fazer uma relação das coisas que você faz em qualquer área da vida e que não precisa de manual. Ou seja, aquilo que você faz porque você gosta, aquilo que você faz porque é vocacionado, aquilo que você faz porque lhe dá prazer. E aí você começa a descobrir o seu verdadeiro propósito de vida, porque às vezes a gente tem dificuldade de descobrir, tem todo um trabalho para isso. O segundo item, que é muito importante, isso foi feito, esses 3 foi feito num trabalho que eu fiz um evento recente em São Paulo e trouxe aqui para vocês. Só que a gente teve tempo, teve uma dinâmica para fazer isso, dividir em grupos, e os resultados foram fantásticos. Então isso aqui não é apenas, pode-se imaginar que é algo tirado de qualquer manual, mas não. Isso foi vivencial, por isso que eu estou trazendo com muita responsabilidade para vocês. Então a segunda forma de como descobrir nosso propósito de vida é: qual é a utilidade desse talento para as pessoas? De que forma esses talentos podem contribuir positivamente na vida de outras pessoas? Porque a gente vai descobrir lá na frente que o nosso propósito de vida ele não é necessariamente e tão somente aquilo que a gente quer na nossa vida. Há toda uma energia voltada também para o próximo, para aquilo que é a diferença que a gente vai fazer na vida de muitas pessoas. E o terceiro item é: quais os talentos você tem colocado em prática diariamente? Porque às vezes a gente chega a reconhecer nossos talentos, mas não age, não parte para a ação, não adianta. Ali diz o quê? A prática é que consolida seus talentos e esses, por sua vez, transformam-se na missão de vida e, consequentemente, em seu propósito de vida. Ele quer dizer com esse terceiro item exatamente isso. Não adianta você conhecer seu propósito, não adianta você saber o que é esse propósito, o que é que essas habilidades, o que é que esses talentos que você tem impactam na vida de alguém, se você não coloca em ação. Se você não agir, nada disso vai fazer efeito, né? Lembra muito da história do piloto, né, de avião, que se chega ao nível, ele tem que chegar ao nível de excelência, ele não pode ser mais ou menos. E ele só faz depois que ele é um dos cursos que mais é intenso o processo da prática. É exatamente o do piloto do avião, porque ele quer dizer o quê com isso? Que é com a insistência, é com a ação, é com a repetição, é com o fazer que se chega ao nível de excelência. Então esses 3 passos é muito interessante para a gente chegar ao nosso propósito de vida. Repetindo, descobrir quais são os talentos, qual a utilidade desses talentos para as pessoas, quando bota ali as pessoas, para si mesmo e para os outros. E se eu coloco em prática esses talentos, porque se eu não colocar, a gente vai ficar na mesma história do zumbi, a mesma história do vivendo cada dia chegando, comendo, bebendo, dormindo, virando um ano, passando um ano seguinte e a gente com a mesma vida e não sabe por quê. Depois descobre que só depende da gente, a gente só pode mudar se a gente... É aquela história também da virada do ano, a gente faz 1000 promessas, mas se não colocar em prática nada feito. Não adianta nada, não adianta as boas intenções. E aí, como eu gosto muito dessa arte, que é o chamado Jinshin Jitsu,
eu gostaria de trazer, entre várias abordagens, a gente pode trazer várias abordagens aqui terapêuticas, que o Alga sempre está tendo curso, mas eu quis trazer uma delas que eu gosto muito, e aí são 2 exercícios. É uma arte milenar, ela é japonesa, chamada Jinshin-Jitsu, e onde ela trabalha basicamente com energia vital, assim como outras abordagens trabalham. E tem 2 abordagens. Eu vou mostrar primeiro de lá, depois eu trago de cá. O lado de cá é aqui, a gente tem esses 2 ossos aqui, né? E aqui é segurar aqui abaixo, né? Você segurando aqui abaixo, você pergunta quanto tempo? Quantas horas? Quantos dias? Não é o que o seu corpo, é o que sua energia, é o que o seu desejo na hora pensar. Quando eu falo que tanto você pode fazer assim, como também você pode cruzar. Eu mesmo gosto mais cruzando. Mas às vezes você está num lugar que cruzando você não sabe, as pessoas podem olhar e você pode não ficar... Isso é muito bom quando você está assistindo televisão, porque você está lá com a mão parada, ali ajuda muito ao processo, a gente chama TSE 22, porque dentro da arte, a gente não chama de técnica, chama de arte, porque técnica é uma coisa que serve para todo mundo, a arte ela serve de acordo com a individualidade de cada um. TSE é porque chama de trava de segurança, então, e 22 porque é a 22ª, mas isso aqui eu vou dizer porque eu já testei. Isso aqui é fantástico para quando vocês viajarem, para resolver a questão de mudança brusca de temperatura. É incrível como o corpo se adapta mais facilmente à mudança de temperatura se você, alguns dias antes da viagem, que você sabe que vai enfrentar muito frio ou muito calor, geralmente muito frio, porque a gente já vive no calor, né? E você, no avião, quando chegar no hotel... Eu digo isso porque eu já pratiquei isso e quando estava todo mundo reclamando, gripando e tudo mais, eu não senti nada e eu tenho certeza que eu não era melhor do que ninguém. É porque eu exercito diariamente essa arte e para mim tem sido fantástico. Então eu recomendo para situações de desapego, quando você está sentindo, quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, quando você está com dificuldade, isso eu já falei, da questão da temperatura, quando você, questão do fuso horário, você se adapta, o seu corpo se adapta mais fácil. Aí você pergunta como é que isso acontece? Que mágica é essa? Uma coisa tão simples. Mas a energia vital ela é simples, ela está dentro da gente e a simplicidade e o próprio corpo encontra as respostas. É só a gente saber tocar, é só a gente... Então ela é fantástica. E a outra, ela trata dos 5 dedos. É um pouco mais complexo, mas também você pode exercitar a questão do desapego, né? Porque esse daqui fala da preocupação, toda vez que você estiver preocupado. O direito da espinha. Hein? O direito da espinha. O ideal é você fazer nas duas. Eu costumo usar 5 dedos. Interessante que a gente começa a ver pulsar, você não faz força, você só faz abraçar carinhosamente. Isso aqui para quem vai fazer prova, por exemplo, é fantástico. Para quem se preocupa com alguma coisa, para ajudar a dormir, você está estressado. Eu não vou falar sobre cada um, que eu não estou dando curso de jiu-jitsu. Mas enfim, aqui fala da preocupação, aqui fala do medo, aqui fala da raiva, aqui fala da tristeza e aqui fala do que a gente chama de pretensão, quer dizer, aquilo que você tenta vender para os outros sem ser você mesmo. Então, se você começar a exercitar isso, eu gosto muito de orientar assistindo televisão. Isso aqui é fantástico, porque cada dedo desse também reflete alguns órgãos do corpo. Então, para a questão do desapego, eu fiz questão de trazer. Aí vocês perguntam, mas por que todos os dedos da mão? Porque na hora que você está tratando do desapego, que você está tratando automaticamente com minimalismo, propósito de vida, missão de vida, olhar para o próximo, ser uma pessoa mais simples, ter menos, ser menos, você acaba entrando em conflito. O seu ego é muito inteligente. Em algum momento ele está mexendo com o quê? Com suas preocupações. E se eu largar isso? E se eu mudar de carro? E se eu deixar de ter o carro? O que é que meu vizinho... Tudo é preocupação, né? Tudo é medo. E agora? O que é que vai... Tudo é raiva. Então, esses sentimentos, essas emoções é que nos dominam no dia a dia. Na hora que a gente começa a exercitar, a construir internamente um verdadeiro eu, uma expansão da consciência. A gente às vezes fala expansão da consciência, pensa que é uma coisa muito esotérica, muito de pessoas, de gurus, de monges. Não, expansão da consciência é ter um olhar, um caminhar um pouquinho mais na frente daquilo que você ia olhando. Daquela pessoa que você estava com raiva, e você não tem mais. E aí 2 frases, que é só frase que eu tinha lá no meu estoque, eu sempre gosto de trazer
o franciscano, que é um negócio que eu coloco no Facebook. Não é o que você juntou, e sim o que você espalhou, que reflete como você vê a sua vida. Eu acho que tem a ver com o tema da palestra de hoje, essa frase. E não se acomode com o que te incomoda. Isso para mim é o quê? Processo de mudança, para o que eu sou e para o que eu quero ser.